Salve, salve pessoal, tudo bem? Começando mais um episódio do Pode Isso com o Edson Castro, esse canal de comunicação para você ter acesso a várias informações importantes, né? Já contamos aqui histórias de empresários e personalidades amapaenses que têm galgado espaço cada vez maior na questão de empreender, né? Histórias inclusive que chamam bastante atenção. Também falamos sobre desenvolvimento do Amapá, né? Sobre políticas públicas e também sobre literatura. E por que não literatura infantil, pessoal? É fundamental que a gente leve, né, o livro até a criançada. E produzir o livro também aqui no Amapá é fundamental, não é? E olha só aqui, já estou segurando aqui porque estou recebendo o Carlos Cantuária, conhecido como Queca Cantuária, que tem uma trajetória maravilhosa na política amapaense, foi deputado estadual, também é artista plástico, não é isso? Bem-vindo ao nosso projeto podcast Pode Isso com Edson Castro. Queca, bem-vindo, viu? É um prazer, realmente, Edson, a gente falar um pouquinho de cultura do estado do Amapá. A minha vida, a minha trajetória toda como profissional da administração pública, como político. Fui vereador 2 mandatos, né? Só de secretário, fui 4 vezes secretário. Uma de estado... uma de municipal e 3 de estado. Então, a gente juntando tudo isso, é uma experiência muito grande que a gente adquire, né? E por último, como deputado estadual, e agora eu digo sempre para os amigos, eu estou de férias, eu estou cuidando daquilo que ficou pelo meio do caminho, né? Como, por exemplo, a minha parte literária, que começou nos anos 80, com o Vento dos Açaizais. Eu entrei no romance, na verdade, passei para o conto e agora estou no infanto juvenil. O Guerreiro Tucuju, que é um romance, o primeiro romance do estado do Amapá, é de nossa autoria, né, que é o Guerreiro Tucuju. E, logicamente, que nessa trajetória, que me dizem, a gente só te conhecia como deputado, como político, eu não sabia que você era artista plástico. Agora você também é escritor, começou antes. Foi lá nos anos 80, com o Vento dos Açaizais. E é o meu 4º livro agora, o Sapipa, o Infanto Juvenil. Como eu disse, essa trajetória, começamos com o romance, passamos por conto poético, e o conto poético. Este livro aqui, Asas da Imaginação, eu sempre digo, quem adquirir este livro, se é casado, vai se apaixonar novamente. Se é solteiro, vai arranjar a namorada para casar, porque o livro é extremamente romântico, né? E o Infanto Juvenil, que é o Sapipa. Sapipa, sempre me perguntam, mas o que é o Sapipa? Sapipa é um sapo pequeno, né? É o sapo líder da Amazônia, que a gente poderia colocar assim. E então, o Sapipa, ele foi trabalhado, Edson, de forma didática, bem didática, com uma linguagem perfeita para o adolescente, para a criança, para o adulto e para o vovô. O vovô vai pegar o livro, reúne a netarada, foi visitar, olha, eu tenho um livro aqui, eu vou contar uma história para você, e começa a contar o Sapipa, e vai cantar. Do que trata o Sapipa, Queca? Olha, o Sapipa, na verdade, é o sapo dentro da floresta amazônica com todos os seus amigos, interagindo das dificuldades que tem na Amazônia, com os originários da Amazônia, que são os indígenas, que no nosso caso é o pajé, juntando os insetos amazônicos, juntando os animais da Amazônia, interagindo com todas as dificuldades. Onde tem dificuldade, o Sapipa é chamado. Mas, na verdade, o Sapipa é um sapo que gosta de cantar. Ele canta muito, de tanto ele cantar pelos lagos, rios, pela floresta, ele resolve montar um conjunto musical, que aí você já vê ele cantando aqui. Ele chama o bem-te-vi, chama os seus amigos cantadores, todos, e formam um festival. Nesse festival, vamos ver quem são os vencedores. A cobra cipó começa a atrapalhar esse festival, a anta vai lá e expulsa a cobra cipó, e aí a gente envereda também juntando alguns personagens das lendas amazônicas. O Curupira, o Mapinguari, a Mula Sem Cabeça. A gente não se prende nessas questões, porque seria um livro à parte, mas é o personagem Sapipa com as suas aventuras em cada parte, ele vai encontrando todos esses personagens, né? Então, no festival de música,
o Sapipa é o vencedor. Ele é o vencedor, é o respeitado, né? E a mariposa, vendo aquela situação todinha, ela é muito apaixonada por ele. E ela coloca uma música para o Sapipa, que é muito legal. E ontem, no lançamento do livro, nós levamos o conjunto Sapipa para lá, que eu inventei. São 3 amigos meus que levaram o órgão, né, e levaram o violão e fizeram as canções todinhas do livro. Para a moçada que estava lá, foi vibrante. Então, a mariposa apaixonada, ela começa a cantar para o Sapipa. O sapo, Sapipa, sapeca demais. Cantava, pulando, dançando, sem olhar para trás. Vivia feliz na sua toca molhada, olhando e pensando como viver em paz. Aí vem toda aquela turma, aquela criançada. O sapo, Sapipa, sapeca. Então o livro, ele é rimado, todo rimado nessas questões. Como, por exemplo, nos ruídos da noite, as cantigas falantes, o coachar do sapo na festa do lago, Sapipa subia e descia, soltando coacho, pulando nas folhas e galhos, cantava Sapipa, entoando cantiga todo matreiro. Porque tem a canção vencedora do festival, que é do Sapipa, que é para a criançada cantar também todinho, né? É mais ou menos assim. Cabeça chata, pele pintada, língua grande, boca sem dente, canta, girino, filho do sapo, na água fria do lago, então, pula, 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 no brejo mergulha, esfrega, esfrega, esfrega e molha o pé, e assim vai, né? Então, o livro, ele foi criado de uma maneira, de forma, cada capítulo tem um enredo e todo musicado. Né? Então, é um livro diferente, onde vai prender a criança que começa a ler o primeiro capítulo, ela quer chegar no outro capítulo, aqui já vem outra aventura. Um exemplo, nessas andanças ele chama o Boto para o conjunto musical, e disputa também no festival com seus assobios. O Boto, o macaquinho, lá no outro lado da floresta, quebrou o braço, caiu, quebrou o braço, estava doente, quase morrendo. Aí chama quem? Chama o Sapipa. Aí o Sapipa chama o Boto, bora atender o macaquinho que está doente. Aí chama o pajé, aí vai lá na tribo, chama o pajé, monta na costa do Boto e vão furando as marolas, vão passando pelas pororocas, chega lá para o pajé poder curar o macaquinho. Né? Então, nesse episódio todo, o Jabuti, ele já chega atrasado, é um dos personagens do início, ele chega atrasado no festival. Ele estava inscrito, mas chegou, já tinha terminado o festival. Aí vai passando os capítulos, cada evento que vai, aí cadê o Jabuti, o parente da tartaruga? Aí chega no final do livro, né, nesses eventos de cura que vai ocorrendo, de atravessar Pororoca, de atravessar rio. No final de tudo, quem chega? O Jabuti atrasado novamente. Né? E nós, para podermos homenagear o Jabuti atrasado, colocamos também ele como último personagem também do livro. Como o enredo ele chama atenção nessas questões, nós tínhamos que fazer sempre alguma coisa inovadora. E as canções, a rima que existe em cada frase, né, em cada palavra, né, nós tínhamos que chamar a atenção da criançada, né, em todas essas questões. Então, por exemplo, na canção do Bem-te-vi, eu tive que buscar a minha sensibilidade de criança naquela época. Minha mãe que sempre cantava muitas músicas, ela gostava de estar cantando sempre, e eu montei uma canção do Bem-te-vi. Ele perdeu, ele é o segundo campeão, né? Minhas cores são de ouro, como o sol a clarear, eu me chamo Bem-te-vi, venha comigo cantar. Sou Bem-te-vi, voa, voa, passarinho, mexe, mexe o rabinho, canta alegre e faceiro, agarrado no puleiro. Então é assim, o livro tem uma musicalidade
todo o tempo para aprender a criançada. Interessante. Né? Como é que surgiu a ideia, Queca, de fazer um livro assim, que ele é bem amplo, né, com uma contextualização muito rica, mistura o sapo, né, os pássaros, o jabuti, com a cultura também da região. Isso. E a música, né? Como é que surgiu tudo isso na tua cabeça? Pois é, para inventar um festival tinha que criar música para esse festival. Como é que o Sapipa vai cantar? O sapo canta, né? Tem aquele vozeiro dele, com o coachá dele. O Bem-te-vi canta, o Boto assobia, né? A cutia faz um som, né? A cobra cipó se mete no meio das coisas, querendo comer os passarinhos, né? Então eu tinha que criar uma musicalidade nisso. Como eu fui criando cada capítulo, eu tinha que criar as músicas de cada evento, cada animal que aparecia, tinha que criar uma música. Então, na verdade, foi surgindo assim. Eu digo, mas como eu vou integrar tudo isso? Então eu vou chamar em cada uma aventura, vai ter um personagem junto com o Sapipa, e ele vai ser o personagem principal que vai reunir toda essa amizade da floresta na questão dos eventos, das lendas que vão passando, com as dificuldades que tem de viver na floresta, a queda, de cair das árvores, né? O perigo da onça, que a onça é um dos personagens nossos aqui. Para você ter a ideia, ela está sempre presente querendo arranjar comida, né? E aí, nesses eventos, a onça sempre não aparece com seu efeito. Então, ela está sempre presente, né? Lá na floresta. Os desenhos foram todos feitos... Eu ia te perguntar, as ilustrações são suas, né? São minhas. Porque você também é artista plástico, né? Você aproveitou, então, e... Por exemplo, desde o Asas da Imaginação, Guerreiro Tucuju, né? Nós utilizamos os nossos trabalhos de artista plástico para poder fazer. Né? Isso aqui é uma tela muito bonita, é um surreal de uma borboleta. E aproveitamos e fizemos todos os desenhos dos animais, né? E um rapazinho aqui que se apresenta em todas as páginas, esse rapazinho aqui, que está lendo o livro, que chama bastante atenção, ele não tem nome. Né? Ele se apresenta o tempo todo para incentivar a criançada. Poxa, eu estou me vendo naquele garoto que está lendo um livro. Olha só. Né? Então, com este objetivo de trabalhar didaticamente este livro, nós fizemos a criançada leu quem é o Sapipa, que é uma anta, que é uma cobra cipó, o que animal é esse que eu não sei, eu não conheço a arara que cantou, o macaco, a onça, o papagaio, o sapo, o sabiá, tudo isso tem no livro. É um resgate muito Aí importante, nós fizemos o quê? Fizemos um glossário para você entender cada animal, o que representa cada animal. E ainda, o sapo, por que o sapo? Fizemos a zoologia do sapo, para que pudesse entender o que é esse animal, o que é que ele representa na natureza. Na biodiversidade. O pajé é o indígena, é originário da Amazônia. E no final do livro, nós abrimos 2 páginas em branco, apenas alinhavadas, para que a gente pudesse, você que leu o livro, isso aí, o que ativou a sua mente, ativou a sua cabeça. Caramba, eu tenho uma história para contar. Uma história de um animalzinho, do meu cachorrinho na minha casa. Né? Eu tenho um personagem que todo tempo me passa pela minha cabeça. Eu queria montar um livro. Daqui as páginas você aproveita o momento que você está motivado da leitura, aí você pega sua canetinha, seu lápis e começa a escrever. É assim que a gente começa a incentivar cada vez mais. No final das contas, este livro é uma peça teatral. Se você pensar, tudo que eu coloquei aqui, dá uma peça teatral fácil. Verdade mesmo. Né? Cantada, não só representada, mas uma peça teatral cantada, com musicalidade em cada rima, em cada personagem. Você trazer, por exemplo, a mula sem cabeça aqui, num personagem. Trazer o Sapipa aqui, trazer o sabiá, cantador, né? Trazer quem? O mapinguari, trazer aqui, o Saci. Quem é o Saci? É fácil você fazer esses personagens no teatro e cantar. Monta um festival na peça teatral e você se apresenta com todas essas canções. Vai ficar lindo. É verdade. Aí o interesse, então, inclusive de grupos teatrais aqui de Macapá, né? Está à disposição. Né, de procurar aí o nosso
Carlos Cantuária, o Queca, para montar essa peça teatral aí, que é bem interessante mesmo. Você lançou o livro essa semana, qual é o próximo passo, Queca, agora para, digamos assim, chegar à venda, distribuição do livro, como é que é? Nós estamos com os eventos de lançamento do Sapipa. Nós fizemos agora na Caixa dos Advogados, lançamento dentro de Macapá. Nós vamos ainda dentro de Macapá, na terça-feira, fazer na Assembleia Legislativa. O lançamento fomos convidados para fazer, porque o livro foi premiado pela Paulo Gustavo, através do fomento da Paulo Gustavo. E nós tínhamos essa obrigação e responsabilidade de mostrar o livro físico pronto, né? E depois do lançamento na Assembleia Legislativa, nós vamos a Santana. Dia 23 em Santana, no Teatro Silvio Romero, ao povo de Santana que vai estar nos escutando. Com certeza vai ser um grande lançamento lá em Santana. Né? Já estamos começando a fazer todos os convites para dentro de Santana. Vamos ter o apoio, inclusive, da Fundação de Cultura lá de Santana, que vai estar nos acompanhando. Os membros lá do Teatro Silvio Romero também vão estar nos acompanhando. E logo em seguida nós estamos com 2 tratativas, uma para Mazagão e a outra já para o Porto Grande. Então nós vamos levar este livro para toda a sociedade amapaense. E vamos estar disponível no nosso Instagram, o Casa Estação, é onde nós publicamos tudo de arte. O Casa Estação é com K, Casa Estação. Que não tem o acento, é Casa Estacão fica. Né? O livro vai estar disponível pelo nosso WhatsApp também, né? Que é o nosso canal, na verdade, de arte. Eu publico praticamente quase todas as minhas obras, estão lá, tem mais de 500 obras já publicadas, inclusive. Não só da literatura, mas também artes plásticas. Mais de artes plásticas, né? E de escultura. Nós temos esse canal. Tem o Facebook, que é o Queca Cantuária, nós temos o Casa Queca, que é no TikTok, também é só de arte. Então nós temos disponível já para a sociedade que quiser adquirir, que não deu tempo para participar dos eventos de lançamento, pode adquirir pelo nosso WhatsApp, que é o 981-387010. 981-387010. Entre em contato com a gente que nós podemos atender. Livro, né? E no final das contas, nós vamos depois pelas escolas, para poder mostrar esta obra, que é de grande significado para a literatura amapaense. A gente estava precisando cada vez mais. E esses últimos anos, vários escritores amapaenses começaram a pensar na literatura, não só em poesias, né? Não só em contos, mas também na literatura infanto-juvenil, que a gente precisa cada vez mais que a criançada, os adolescentes, até os adultos conheçam um pouco mais aonde nós vivemos. Vivemos dentro de uma cidade que é cercada de floresta, nós vivemos dentro da floresta amazônica e a gente não conhece muita coisa. E cada obra que é publicada infanto-juvenil, com certeza, traduz um conhecimento maior para a formação cultural e educacional da nossa população. Fundamental o que você está falando, né, Queca? Porque a gente tem que incentivar a leitura, né? Infelizmente o Brasil tem lido pouco, né? A gente tem acompanhado alguns dados aí em comparação com outros estatísticos países. É bem ruim. Então esse tipo de trabalho seu, esse livro seu, né, que é o Sapipa, né, e os Cantadores da Floresta Amazônica, né? É um livro que tem essa possibilidade de resgatar, né, essa vontade da criança, do jovem, de manter contato com uma obra dessa. E você tem consciência disso? Ou seja, quando você fez esse livro, você tinha consciência nós já fizemos pensando justamente em poder contribuir. A gente precisa deixar alguma coisa a mais para as novas gerações que estão chegando, né? Que elas tenham oportunidade também de conhecer, né, os personagens que vivem junto com ele no dia a dia, né? Foge da selva, vem para dentro da cidade. Tem locais que a gente observa que a onça atravessou para dentro da cidade. Justamente. Né? O papagaio que foi preso recentemente, né? E o Ibama foi lá e solta o papagaio e volta para a floresta novamente. Né? A cutia, né? O nosso serelepe, que a gente não conhece muito, que é o nosso esquilo. Né? Só conhece o esquilo americano, mas não sabe que o serelepe é originário da Amazônia.
Nós temos e é conhecido por serelepe, que é o nosso esquilo. Né? Eu tenho uma história toda trabalhada já nessas questões. Né? Eu não coloquei nessa, porque eu resolvi extrair um novo personagem para um novo livro. Então, as crianças precisam conhecer cada vez mais com quem ela convive. Com a mariposa que chega à noite e vê ela batendo na lâmpada da sua casa e acaba morrendo no outro dia porque ela acaba sendo atraída, apaixonada pela luz e acaba morrendo. Né? E a gente não entende por que aquele inseto está por ali. Né? O grilo, é interessante o grilo aí, né? Os ruídos do grilo aí no nosso livro. Então, essa foi a possibilidade que nós encontramos de poder deixar já alguma coisinha para que as pessoas possam ter um conhecimento cultural bem maior. E assim você está falando de meio ambiente, né? De natureza, e aqui com vários personagens que muitas vezes as crianças não sabem mesmo, né? A presença desses personagens nesse contexto, né, do meio ambiente. Você vê aqui o macaco, né, o jabuti, a garça. É bem interessante mesmo, uma obra bem interessante. Você pretende também levar esse trabalho para as livrarias aqui do estado? Como é que você pensa em distribuir também esse material para que futuramente, né? Acesso, talvez com essa primeira edição a gente não consiga chegar nas livrarias. Porque se for da forma como foi ontem, o livro vai acabar rapidinho. Que bom, né? Então, eu já tenho recebido, inclusive no meu telefone, saí há pouco de uma entrevista e já choveu de pedidos já aqui no nosso telefone, que eu dei, assim como eu fiz há pouco, dando o número do telefone do nosso WhatsApp, eu fiz também lá. E como é muito recente, foi agora o lançamento do livro, então a gente está divulgando cada vez mais ele. Quanto mais entrevista proporcionar, a gente divulga muito mais o trabalho cultural. É isso. Eu achei interessante essa parte aqui do glossário dos bichos, né? Olha aqui, anta, mamífero, aí tem um nome científico aqui, né? Aí atinge 2 metros de comprimento, 1 metro de altura, tem cauda curta e tromba, que é o seu nariz, né? Bem bacana isso aqui, né? Como é que a criançada, o adolescente, até o adulto que não sabe. Justamente. Né? Que negócio é esse que está falando da anta, da cobra-cipó? Cobra-cipó, o boto. Curupira, aí vem. O próprio sapo, vai lá logo depois, a zoologia do sapo. Você vai saber tá aqui, né? Quem é o sapo. Animal peçonhento, de pele rugosa, muitas vezes a sua pele apresenta verrugas. E aí vai aqui, né? É bem interessante mesmo, viu? Gostei muito do livro, viu, Keca? Parabéns mesmo. Bem bacana mesmo. E aqui tem toda a história de cada animal, olha. Papagaio, onça. Ou seja, todos esses animais aqui estão dentro da história, né? Todos eles. Todos eles. Todos que estão aí no glossário, todos participam. Bacana. Bacana mesmo. Eu gostei também da parte da pintura, né? Você vê aqui, ó. Porque... Ali agora, né? Olha que bonito, gente. Na integração aí. É, muito lindo, né? De aves. Que bacana. E assim, você mergulha então na literatura infanto-juvenil, mas ao mesmo tempo você está também aqui com a sua arte de pintar. Responda para o nosso trabalho. Que bacana. Entre no Casa Estação, você vai se maravilhar. Já vou passar a seguir o Casa Estação. Não sabia que você tinha esse trabalho também. Inclusive no TikTok, acredito, viu, Keca, que esse trabalho aqui tem uma potencialidade muito grande. Inclusive com as canções, já pensando aqui na parte já do teatro, né? Porque a rede social está aí também para potencializar, para levar a literatura infanto-juvenil também ao cada vez mais tomando espaço, né? É verdade. Assim, o trabalho foi todo feito aqui, a parte gráfica também? Todo feito em Macapá. Valorizando, inclusive, importante, né? Toda oportunidade, o dinheiro circula mais aqui um pouco, né? Eu tive, praticamente, eu tive um livro só publicado fora, os demais todos foram feitos dentro de Macapá. Você vê a importância nisso também. Com Porque certeza. aí você valoriza a gráfica local, porque o oferecimento de publicação de livro está cheio das editoras de fora, para publicação, gráficas e editoras. Eu optei realmente por fazer aqui, a qualidade é muito boa. Sim. Você viu aí, o livro tem uma qualidade muito boa e não deixa nada a desejar. Trabalhar nas questões da diagramação do livro é uma dificuldade que se tem, logicamente, em profissionais dentro dessa área aqui, ainda é muito caro. Né? Esse é um desafio ainda. Um desafio ainda para essa questão da diagramação.
dos livros. Mas é uma questão que, pouco tempo, as gráficas ainda, da parte física, vão se aperfeiçoando. Independente dessas questões, porque a diagramação ela vai tanto para a parte física, quanto os trabalhos todos a serem publicados na internet. É verdade, é verdade. Como é que você avalia a importância também dos editais, né? Porque tem possibilidade, por exemplo, que você tenha dado continuidade ao seu trabalho na literatura, assim como de outros também que têm interesse, né? Eu estou com 2 trabalhos já inscritos, inclusive. Foi esse da Paulo Gustavo, que já concluiu tudo, já encerramos esse trabalho com a publicação dele. Nós temos a Audi Blanc, que eu tenho um trabalho já escrito de artes plásticas, né? E escrevi essa semana ainda com relação ao Banco do Brasil. Então, estamos esperando os demais editais do Banco do Brasil também com artes plásticas. Então, nós estamos aguardando esse resultado todo. Como o prazo ainda não encerrou do Banco do Brasil, as inscrições, então ainda vai demorar um pouquinho o resultado final. Mas o que interessava para a gente era ter um trabalho. Eu me debrucei com o lançamento do livro e a pintura de telas inéditas. De artes plásticas, né, para poder atender 2 projetos. Foram mais de 50 trabalhos que eu tive que fazer em 1 mês e meio. Foram trabalhos belíssimos. Se você pegar o nosso Instagram ou o TikTok, você vai ver, eu estou apresentando vários trabalhos já desses que vão para esses projetos. Da arte plástica, então? Das artes plásticas. Você tem obras expostas hoje em algum lugar aqui de Macapá, do estado? Não. Sim, pelas repartições públicas, nas residências, está cheio. É mesmo, eu tenho mais de mil trabalhos publicados, pintados, inclusive telas publicadas e disponíveis, inclusive, no país inteiro, inclusive algumas fora do país. Né? Mas se você pegar o tema que nós escolhemos para esse último edital, eu escolhi você buscar um pouquinho do passado para ver o que é que tem no presente, na pintura. Então eu fui buscar do expressionismo, eu fui buscar a primeira usina elétrica do estado do Amapá, que foi em Macapá, que foi a usina de Força e Luz, uma casinha pequena, que era o prefeito que foi nomeado para Macapá, que ainda era do estado do Pará. Ele chegou aqui, não tinha energia, era só lamparinas. Olha só. Né? Aí ele resolveu trazer um motor e criou primeiro órgão de força e eletricidade no Amapá, em Macapá, que atendia a residência, a sua casa, logicamente, a sua residência, atendia a igreja, atendia a intendência. Né? Aí eu fui buscar a intendência antiga, como era, da beira do rio, ali, né? Não tinha aquela rua que passa na frente do fórum, né? As casas empatavam, que era do lado da intendência, aí eu fiz tudo ela assim também para resgatar o policiamento que tinha lá e fiz vários policiais em forma. Está publicado no Casa Estação, no Instagram, você pode procurar. E são obras também que estão à venda também? Não, elas não podem ser vendidas ainda. Porque são de editais. Porque são de editais. Tá. Né? Então, você vai verificar a Stonehenge. Inclusive, em Calçânia, eu fui buscar lá e criei ela de forma antiga, com as tribos indígenas ao fundo. Ficou um trabalho belíssimo. Eu fui buscar as casas antigas de Mazagão Velho, ao lado da igreja, como era naquela época, e fiz uma batalha de mouros e cristãos na frente da vila. Essas já estão publicadas, como outras também. Eu publiquei agora recentemente, porque é um trabalho que não tem nem um mês que foi feito. É mesmo, né? E eu peguei logo fiz a publicação. Né? É um trabalho inédito, todo que vai sair através desse edital, resgatando o que é do passado, onde está convivendo aqui no presente. Né? E isso vai ser um trabalho, se a gente tiver a oportunidade de expor, aqui dentro de Macapá, porque ele pode ser colocado conforme a indicação em outros estados. Então nós temos um trabalho focado, muito grande com relação a isso. Que maravilha. Olha, assim, eu já sabia que você tinha um trabalho significativo na área das artes, né, da literatura, mas eu não sabia que era tão denso, tão grande e tão importante assim. É necessário a gente falar isso também, né? Porque a gente vê um homem público, né, que é o Queque Cantuária, e aí, do nada, você vê uma quantidade aí explosiva de produtos, né, de artes plásticas, de livros.
E eu até pergunto para você, Queca, de onde que vem tudo isso? Porque é uma curiosidade de muita gente, né? De onde que vem essa veia cultural, essa veia artística de você? Na verdade, assim, na administração pública é contemporâneo. Você tem um tempo, tem uma geração. Na política é contemporâneo. Você tem toda uma geração. Na vida, eu sou o homem do meu tempo. Então, eu não posso ficar esperando que as coisas caiam do céu. Eu tenho que fazer a execução disso tudo. Se eu penso, eu tenho que traduzir isso em algum legado que possa deixar para gerações que vêm aí, que estão emergindo. Né? Então, a literatura, a escultura, as artes plásticas, a política, elas todas são de formas contemporâneas. Todos os autores, aqueles que deixaram um legado, que a gente conhece e lê até hoje, eles também tiveram toda essa dificuldade para que as pessoas pudessem adquirir seu livro, ler, que a satisfação... São duas coisas que eu digo. Para quem adquire uma tela que eu pintei como artista plástico, ou uma escultura que eu fiz e que a pessoa, com toda satisfação, adquiriu. Primeiro, porque a pessoa adquiriu um trabalho que é seu, foi feito por você, e segundo, teve o poder financeiro, o reconhecimento do seu trabalho. Aí é uma satisfação muito grande. Né? Você teve todo um trabalho, produziu, criou, e a pessoa foi lá, gostou e adquiriu o seu trabalho e retribuiu de forma financeira. Isso é muito interessante, porque ninguém trabalha de graça, na verdade, assim. Né? Tem sempre alguma coisa por trás que tem um efeito ou financeiro ou satisfatório. Né? A grandiosidade disso tudo, a satisfação que vem disso tudo. Então, você criar uma obra, você não quer só os aplausos. É bom o elogio? É bom. Mas o trabalhador, ele não vive de elogio. É verdade. Ele tem que pagar conta. Ele tem todo dia na sua porta as contas chegando de energia, de água, de condomínio, do supermercado, do carro que você usa, né? Das transações comerciais que você faz com outras pessoas, que você quer alguma coisa, aí você está utilizando um profissional que vai lhe retribuir aquilo que você quer. Então, tudo isso é interessante. No final das contas, é contemporâneo, porque é início, meio, onde a contemporaneidade está latente, e o final, que você está no final de vida e espera deixar aquele legado para as novas populações que vêm ocupar os espaços. Que boa mensagem, Queca. A gente está quase já indo para o finalzinho da nossa entrevista aqui com você, Queca. Eu queria que você pudesse falar mais uma vez o local que as pessoas podem encontrar a sua obra, né? O Sapiba, por exemplo, onde que pode encontrar esse livro, qual é o seu contato e também ter acesso ao seu trabalho nas artes plásticas e na escultura. De ontem para hoje, na verdade, de antes de ontem para ontem, eu ainda não parei de falar sobre o livro, sobre artes plásticas. Né? Então, gente, olha, vocês que estão nos escutando e nos vendo, o 981, anota, bem devagar, 981-3870-10 é o nosso WhatsApp. Se você não tiver o WhatsApp, entra no nosso Instagram. Procura o Carlos Queca Cantuária, mas entra diretamente, o Casa Estação, o Casa com K. Lembra do Queca? O Casa é com K, então Casa Estação. Entra no TikTok, é o Casa Queca, também com K. Né? Entra no Facebook, Queca Cantuária. Pronto. Né? É assim mais fácil para você encontrar. Então entre em contato com o nosso WhatsApp, que diretamente nós vamos lhe atender. Bacana. Né? O livro está recém-lançado, não sei se vai dar para todo mundo. Quanto está o preço ainda. do livro? O preço está R$50. Tá. Né? Eu acho que é um preço justo de todo um trabalho que nós fizemos e que tivemos, e que o fomento não foi suficiente para fomentar o livro todo, das tiragens que nós queríamos, que ainda tem
todo um trabalho pelos municípios e não vai ser fácil gastar tudo isso. Então, se você valoriza a cultura, se você quer ter oportunidade de ter um pouco mais de conhecimento com relação à literatura, adquira um livro. Dê de presente, olha só, excelente presente para você dar para o seu filho, para o seu afilhado, para o seu neto, para outra pessoa da sua família ou um amigo que você quer contemplar, é um excelente presente. Incentivando a leitura, inclusive, né? A gente está quase encerrando, mas eu queria fazer uma pergunta para você. Como é que você avalia o cenário político? Há a possibilidade de você voltar para a política nesse momento ou não, Queca? Não, eu quero voltar para a literatura cada vez mais. Estou me voltando cada vez mais para a literatura. Cuidando dessa parte que deixou um pouco de lado, né, as artes plásticas, tem muitos projetos. Na verdade, eu não estou com muito tempo para a vida, eu quero ter muito tempo. Claro, para determinados projetos. Então, o projeto político, eu tirei umas férias longas. Isso eu recebo todo dia, essa pergunta, né? Todo dia, onde eu vou no supermercado, não vai voltar, se eu vou no cinema, se eu estou andando pela cidade, encontro um amigo, e aí, Queca, tá pronto? Vamos ser candidatos. Estou de férias, eu digo assim mesmo, estou de férias, aí as pessoas riem, né? Não acreditam muito que a gente esteja de férias. Disse, olha que eu já venho um bom tempinho de férias disso. Inclusive, o Queca Cantuária, eu vejo muito ele praticando atividade física, cuidando da eu saúde, gosto do né? esporte há muitos anos. E eu vou colocar, quando tivermos oportunidade, eu venho de outra forma aqui, com você, para a gente falar do esporte. Bacana. É o esporte que mais cresce no mundo. É verdade. Que é a corrida de rua. É onde milhares de pessoas, eu já participei de muitas coisas, já participei de maratonas, já participei, a galera fica perguntando, tu não vai no final de ano para a corrida de São Silvestre? Eu digo, eu já fui, é ruim de correr, é gente demais, não dá tempo nem da gente correr direito, é um esbarrando no outro. Olha só. Né? Mas eu tenho 10 anos de premiações, direto, quase todas, em 10 anos eu estou em pódio, recebendo premiação. Eu gosto de participar dessas questões, que além de me dar prazer, me dar saúde, e é uma questão que a gente encontra muitos amigos. É gostoso você estar treinando ali na rua, alguém grita, "Ê, Queca!" É bacana. E eu acima gosto de tudo, disso. cuidando da saúde. É muito interessante, a amizade que você deixou, Bacana. que você respeita aquelas pessoas. Carlos Cantuária, conhecido como Queca, obrigado pela entrevista, obrigado por ter Pode me convidar aceito o sempre que convite, quiser. viu? E você já sabe, viu? Continue acompanhando o nosso trabalho no Pode Isso, o Edson Castro, nas redes sociais, no canal do YouTube. Também temos o site açainews.com e também o edsоncastro.com.br. Siga o nosso trabalho, é fundamental que você possa acompanhar também esse canal de comunicação aqui com informação de qualidade, tá bom? A gente se vê então no próximo episódio do Pode Isso, o Edson Castro. Grande abraço, pessoal. Até a próxima.